do Nascimento, Maria Cristina de Jesus, Alcides Modesto do Nascimento, Margarida Modesto do Nascimento, Maria Modesto, Virgínia Moreira Lopes, Francisca Ana da Silva, 21 anos de falecido, José Mariano de Aguiar, Francisca Nery de Aguiar, Francisco Neres Portela, Francisca Neres Portela, Domitila Ribeiro de Jesus, Agenoque Silvino de Souza, Francisca Tereza de Souza, Almos Santas Benditas, Raimunda Ferreira Machado, Vitorino Ferreira Machado, Benedita Neres de Aguiar, Felipe Ferreira da Ponte, Antônio Ferreira de Aguiar, Raimundo Ribeiro Portela, Francisca Tereza de Souza, Maria Ribeiro de Aguiar, Francisca Antônia de Aguiar, Raimundo Felipe de Aguiar, Antônio Neres Portela, Francisco das Chagas Neres, Jacira Vaz de Aguiar, Francisco Lopes Primo, Gaspar Lopes de Aguiar, Kleber Ricardo Portela Aguiar, Maria Cleófas Portela Aguiar, Arnaldo Aguiar Oliveira, Francisco Marcos de Aguiar, Manuel Sinobilino de Aguiar, Sofia Gomes Parente, Francisco Gomes Parente, Clara Pessoa de Azevedo, Aldenora Ribeiro Portela Aguiar, Benedito Mariano de Aguiar, Miguel Neres Portela, Antônio Manuel Portela, Aderbal Ribeiro da Silva, Rosa Ribeiro Portela, Antônio Viana de Souza, José Antônio Arruda, Valdemar Viana de Souza, Mariana Rodrigues da Silva, José Pinto de Oliveira, Tereza Rodrigues da Silva, Antônio Nery de Aguiar, Maria Beatriz do Nascimento, Antônio Barbosa de Moura, Raimundo Barbosa de Moura, Margarida Rodrigues dos Santos, Maria Ximenes Aragão, Raimundo Armênio Aragão, Francisco de Assis Xavier, Miguel Batista Carneiro, Melânia Machado Portela, Valdemar Moreira Lima, Elisa Nery Lima, pelas almas do cemitério de Ubaúna, pelas 13 almas santas benditas, pelas almas do purgatório, pelas almas do cemitério do Carochoeirinho, Tomás Ferreira Neto, Francisca Gomes Coutinho, Antônio Ferreira da Silva, Antônio Ferreira Gomes, Anastácio Ferreira Gomes, Júlio César Filho Silva, Manuel Francisco Aguiar, Benedito Carneiro de Aguiar, Antônio Benedito Nery, Benedito Neto Portela, Francisco Machado Portela, Raimundo Nonato Prado, Jerônimo Almeida Prado, Antônia Valdeni Aguiar, Antônio Elias Portela, Maria Elias Portela, Francisco das Chagas Filho, Anjinho Ayrton, por todas as almas. Lindalva Jacira de Aguiar, Lorivaldo Aguiar Neres, Elias Neres de Aguiar, Raimundo Alziro de Aguiar, Lindalva Ferreira de Aguiar, José Gilberto de Aguiar, Antônia Maria de Azevedo Ponte,
Benedito Vicente Portela, Angélica Ferreira da Ponte, Raimunda Andrade de França, Maria Andrade de França, Francisca Andrade de França, Rosa Judite de Aguiar, Francisco Moreira de Aguiar, Joana Moreira Lima, Carminha Moreira Albuquerque, Antônio Pereira dos Santos, Maria José dos Santos, Pedro Augusto Pereira, Antônio Pereira Filho, Vicente Pereira dos Santos, José Cassimiro de Albuquerque, Antônio Macena Lima, Maria Alves Pereira, Mariselba Pereira, Cassimiro Leal Brasil, Raimundo Nonato Portela, Estardislau Lopes de Aguiar, Maria Eulália Portela, Davi Lopes de Aguiar, Maurício Lopes de Aguiar, Tereza Andrade Portela, José Edmar Pereira, Evaristo Ferreira Lima, Francisco José Rocha, Antônio Carneiro da Frota, Angélica Ferreira da Frota, Luriosa Ferreira da Frota, Maria de Lourdes de Aguiar e Gabriel Moreira Lima.
4 de outubro, dia de São Francisco. Nascido em Assis, região da Úmbria, Itália, no ano de 1182. O jovem Francisco era muito conhecido pelas suas aventuras motivadas pelas paixões carnais. Vivia no pecado. Mas hoje estamos recordando São Francisco de Assis por causa de uma grande paixão, Jesus Cristo. Interessante percebermos na história dos santos, como na de São Francisco, que a santidade se faz num processo. Sim, com 20 anos ele quis ser um cavaleiro, motivado por glórias humanas, Deus permitiu, mas ali começou a trabalhar em seu coração. Eu sabia o tamanho do vazio que estava nesta alma. E Deus foi propor, através de sonhos, locuções, peregrinação que fez depois de voltar a Assis, foi para Roma, no encontro com o leproso, diante do crucifixo, na igrejinha de São Damião. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas, vou servir os pobres, os doentes, fora dos muros de Assis. A opção radical, mesmo com a reprovação dos pais, do pai, que amaldiçoou a escolha de Francisco. O que ele escolheu? Esposar a Senhora por Deus, viver a perfeita alegria, numa castidade heróica. Chegou a se lançar na neve, nos espinhos, um homem obediente ao Santo Evangelho, cheio de ardor missionário. E muitos foram se ajuntando a Cristo através do testemunho de São Francisco. Até colegas de antes, na vivência do pecado, agora deixaram também tudo por amor a Cristo. Pelo ardor missionário, ele foi a muitos países da Europa, também no Médio Oriente, fez também muitas peregrinações. Quando ele retornou de viagens missionárias, ele se deparou com algo que o chocou muito. A vivência da regra que estava sendo abandonada por muitos discípulos seus. A regra que em 1223 tinha sido Oi, som oi. Oi, som. Oi, ei, som, oi, ei, som, oi. Oi, som oi. Oi, som, oi, ei. Oi, som, oi, ei, som, oi. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrarmos a 7ª novena em missa de São Francisco. Com muita alegria ficamos de pé para cantarmos o canto do Espírito Santo. Nossas almas acender.
Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, que no céu contemplai as infinitas perfeições de Deus. Lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais. Rogai ao nosso Criador que nos conceda as graças que solicitamos e, para melhor merecê-las, inflamai o nosso coração do amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Com alegria, cantemos a ladainha de São Francisco. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Francisco de Assis, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o teu Filho, unindo-nos contigo na perfeita alegria. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos desejar também uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham por meio da internet. Que alegria chegar até você. Hoje celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e também a 7ª novena em missa dos festejos de São Francisco de Assis. Acolhemos com muita alegria os noitários de hoje, CRAS e Saúde. Acolhemos também aos romeiros, visitantes e filhos da terra. Sejam todos bem-vindos. Celebramos essa noite com o nosso pároco, Padre Júlio, que meditará conosco a palavra de Deus e presidirá esta celebração litúrgica. Com muita alegria, fiquemos em pé para acolhermos a equipe de celebração litúrgica cantando. Sua glória encherá este lugar.
Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas para participarmos da Eucaristia dentro da festa do nosso padroeiro São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrar a Eucaristia, neste dia que a Igreja celebra também Santa Teresinha, Virgem e Doutora da Igreja. Nos apresentemos diante do Pai das Misericórdias e peçamos a Ele perdão dos nossos pecados. Perdão pelas vezes que nós falhamos contra o projeto de Jesus para cada um de nós. Cada um curve-se diante da misericórdia de Deus e peçamos perdão cantando. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens, por Ele amado. Vamos cantar com alegria o hino do Glória. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo
Oremos. Vamos lembrar dos falecidos. Francisco Neres Neto, 2 meses de seu falecimento. Thales Renato Tavares Vidal, 2 anos e 6 meses de seu falecimento. Cláudia Barbosa de Sales, são 11 meses de seu falecimento. Alexandre Braz de Aguiar, 2 anos e 15 dias de seu falecimento. Francisco Trindade do Prado, 4 anos de seu falecimento. Teresa Almeida de Prado, 15 anos de seu falecimento. Maria da Saúde Aguiar Souza, 1 ano e 5 meses de seu falecimento. Francisco Leonardo Barbosa Sobrinho, 2 anos e 10 meses de seu falecimento. Antônio Arnaldo da Rocha, 4 meses de seu falecimento. Francisco Soares da Silva. Denilson Leones Portela, 1 ano e 6 meses de seu falecimento. Maria Nery Lopes. Antônio Felipe de Aguiar. José Gilberto de Aguiar. Em ação de graças, Francisco Moreira Freire e Raimunda Machado Freire agradecem a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora Maria Santíssima e a força divina do Pai Eterno e a São Francisco de Assis por uma graça alcançada, e rogam a Deus para que esta data se perpetue por muitos outros anos de vida. Aniversariante Francisco Salvani de Aguiar. Por todos nós, homens e mulheres desta terra, pela conversão de todos nós pecadores. Ó Deus, que fizeste São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos a liturgia da palavra. Mesmo mergulhado na dor, o ser humano não perde a esperança quando sabe que seu defensor, o próprio Deus, está vivo e caminha ao seu lado. Jesus envia discípulos para levarem a todos a vida do reino. Leitura do livro de Jó. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio.
Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer lugar em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que dela vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo daquelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naqueles dias Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho anunciado sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Sentar um instantezinho. Então, meus irmãos e irmãs,
na festa de São Francisco. Cada noite nós estamos a ouvir passagens bíblicas que vão norteando a vida de nós cristãos, a vida de nós, povo de Deus, a vida daqueles e daquelas que se deixam guiar pela palavra de Deus. A palavra é para penetrar no mais íntimo de nós e fazer o seu efeito dentro de cada um de nós, para que daqui nós possamos, ou a partir dela, nós possamos de fato sair e anunciar o Evangelho às outras pessoas. Nesse mês que se inicia, o mês de outubro, o mês que é o mês das missões, a palavra de Deus nos convida a nós sairmos de nós mesmos e partirmos para outros lugares para anunciarmos o Evangelho. Foi o que disse hoje no Evangelho narrado por São Lucas, nesta noite para nós. Então a palavra nos convida a nós deixarmos tudo e seguirmos os passos de Jesus, sermos bons missionários do Senhor para a vinha, para o reino do Senhor. Mas olhando para a primeira leitura, nós vimos que Jó faz uma súplica a Deus: piedade de mim, ó meu Deus, piedade de mim. Então ele pede que o Senhor o socorra, ele pede que o Senhor venha ao seu encontro, porque Ele é Deus bondoso, porque Ele é Deus caridoso, porque Ele é Deus de amor para cada um de nós. Então a palavra de Deus, o autor sagrado, convida, pede para que o Senhor o acolha, pois sabe que ele é pó, mas sabe também que ele é filho de Deus, mas sabe da sua matéria, sabe da sua limitação. Portanto, mesmo sabendo que ele é carne, mesmo sabendo que ele não é digno das graças de Deus, mas mesmo assim ele pede que o Senhor bondoso o escute e assim, de fato, faça dele a sua vontade. Aí a gente pode lembrar de Santo Agostinho, que diz: mandas o que queres e queres o que mandas em mim, diz Santo Agostinho. E assim faz Jó também, dizendo que o Senhor bondoso, Deus Todo-Poderoso, Ele manda o que queira em mim e queiras o que mandas. Por quê? Porque Deus tudo pode, Deus tudo sabe, Deus tudo governa, Deus tudo vê. E aí ele sabe da bondade de Deus e ele pede que Deus o alcance. Que o Senhor bondoso, Deus dos vivos, Ele alcance o seu coração e faça dele aquilo que Deus quer. No Salmo de hoje nós ouvimos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Então, o salmista, ele sabe da terra prometida para cada um de nós, os filhos e filhas de Deus. Ele sabe que o Senhor Deus, Ele escuta o apelo do seu coração, porque ele sabe que Deus escuta a voz dos aflitos, ou a aflição daqueles que gritam por Deus. O grito dos aflitos, o grito daqueles que de fato se voltam para o Senhor. Então, ele sente que a face de Deus, que ele procura, está próximo dele. Por isso que ele diz: é vossa face que eu procuro, o Senhor, meu Deus. Senhor e nosso Deus, não esqueçais de mim. E assim também posso dizer que a nossa súplica de hoje é dizer ao Senhor que Ele não esqueça de nenhum de nós, que Ele não esqueça de nenhum dos seus filhos e filhas, e não nos deixeis abandonado. Nós podemos pedir nesta noite. E para finalizar, o Evangelho vem dizendo da missão, que já falei algumas palavras, mas só para melhor colocar na presença de todos, a missão é necessária para que o anúncio do Evangelho seja anunciado a todas as pessoas
nos 4 cantos do mundo. A missão do Evangelho é para que todos possam ouvir a palavra de Deus e se converter. Porque se convertendo segundo o Evangelho, segundo o autor sagrado, é se convertendo que se conhece a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. É se convertendo que ireis conhecer o reino de Deus, reino prometido para todos nós. Acredito eu que hoje, como celebramos Santa Teresinha e também celebramos nosso padroeiro São Francisco nestes dias, eu acredito que estes fizeram a vontade de Deus através da sua vocação ou da vocação que foi dada a cada um deles. Santa Teresinha teve uma vocação, por isso hoje é chamada e conhecida como padroeira das missões, mesmo sem nunca ter saído do Carmelo. Ela é considerada, com São Francisco Xavier, a padroeira das missões. Já São Francisco, que andou pelas ruas de Assis e como em outros lugares, ele é conhecido como o pai dos pobres, o irmão dos pobres, aquele que de fato fez conhecer ou conheceu Jesus Cristo através das pessoas pobres. E nós, no dia de hoje, nós conhecemos Jesus através de quem? Através de quem? Pois é, a igreja está no nosso meio para anunciar o Evangelho de Jesus. E eu acredito que nós, que circundamos este altar todas as noites, acredito que nós aprendemos com a palavra de Deus muito, e com certeza esse que nós aprendemos a gente pode levar também para os outros, para as outras pessoas. Que o Senhor Deus de toda bondade escute a nossa voz, o nosso grito, para que Ele, ouvindo a nossa voz, nós possamos sermos cada vez mais felizes diante dos homens e diante de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirijamos nossas preces a Jesus neste momento em que a igreja reunida suplica ao Senhor Deus de toda bondade e consolação. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Pelo Padre Júlio Nascimento, para que espalhe de modo abundante a mensagem contida no Evangelho, rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Pelos devotos de São Francisco de Assis, para que meditem diariamente a palavra de Deus e a ponham em prática. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Pelas pastorais da nossa capela, para que usem as coisas deste mundo, não como fins, mas como meios para chegar à vida eterna. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Pelo povo de Deus reunido em Ubaúna, para celebrarmos a Santa Eucaristia, para que diariamente alimentemos a fé e a esperança na vida futura, gloriosa e para sempre, que herdaremos da vontade de Deus. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Pelo CRAS e saúde, para que aprofundem o conhecimento sobre Jesus Cristo e com Ele estabeleçam relações de comunhão e amizade. Rezemos. Visitai-nos, Senhor, com vossa copiosa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Canto do ofertório. Eternidade.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar os mistérios da cruz, que São Francisco abraçou com tanto amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever de salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedemos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando todos juntos a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Vasconcelos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os já supracitados, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, hoje Santa Teresinha, nosso padroeiro São Francisco, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos Cordeiro de Deus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus. Meus irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por sendo Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém.
Bem-aventurados os que têm o coração do pobre, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor de São Francisco e de seu zelo apostólico, para que, impregnados da vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sente só um instantezinho para os nossos avisos. Hoje nós estamos homenageando o CRAS e a equipe de saúde. Então, para lembrar da saúde, a gente não pode esquecer da nossa. Nós vivemos em uma pandemia ainda, não existe ainda uma vacina para este vírus. Então, é muito importante que quando a gente vier à missa, traga a máscara, mantenha o distanciamento e limpe suas mãos. Quando terminar a missa, posso tirar a máscara? Não. Se você for permanecer na rua, você tem que permanecer de máscara. Isso se você amar a sua vida e a vida do próximo, certo? Ainda não temos vacina contra esse vírus, então é muito importante que a gente use a máscara. É simples, barato, não é difícil. Use sua máscara, mantenha o distanciamento necessário e limpe suas mãos. Não esqueça disso. Toda vez que sair de casa, use sua máscara. E mantenha distante do próximo, né? Que a gente às vezes não conhece, então que a gente mesmo conhece. Não fique tão próximo. Pelo menos por enquanto. Próximo ano a gente espera que a gente possa abraçar de maneira verdadeira a todos. Nós agradecemos a todas as pessoas que estão em casa assistindo, aquelas pessoas que não podem vir, que são grupo de risco, mas estão em casa assistindo. As pessoas que estão em outros estados, em outras cidades também, assistindo pelo Facebook da Capela São Francisco de Assis. Se você não puder vir à missa, fique em casa, assista pela internet. Se você pode vir, não esqueça de usar sua máscara. Hoje a imagem vai para a casa da Dona Lúcia e do seu Lasmente. Amanhã, 2 de outubro, noitário das autoridades, comerciantes, lojistas, todo esse povo que faz parte do nosso comércio. A imagem amanhã irá para a casa do Auri Aguiar, celebrante de amanhã, Padre Júlio. Estava marcado a confissão para amanhã. Devido ao tempo em que vivemos, foi desmarcado, certo? Não haverá mais a confissão amanhã. Quando chegar o tempo oportuno, o tempo que a gente puder fazer isso, as confissões, será feito. Virá alguns cargos, né, Padre Júlio, para lhe ajudar, para podermos atender a toda a comunidade que necessitar de confissão. Amanhã, 2 de outubro, nós teremos o nosso leilão. Vai ser aqui mesmo, também de uma maneira bem diferente do normal. A gente pede às pessoas que mantenham o distanciamento, fique perto só daqueles que você conhece, dos seus familiares. Manter o distanciamento e não esquecer a máscara. No dia 3, nós teremos uma rifa. A rifa no início era só uma churrasqueira, mas ali do lado tem uma mesinha, não é ainda o nosso leilão. São algumas coisas que foram doadas, tá certo? Vieram diretamente de Fortaleza,
foram doadas pela Elismar Neri, Francielma Mendes de Lima, Francisco Yuri, Francisca Michele, fizeram as doações de todos aqueles kits que tem ali. Então, além de você ganhar uma churrasqueira, ainda tem mais 6 pessoas que podem ganhar outros brindes, certo? Uma cartela é R$3, desculpa, uma rifa é R$3, 2 é 5. No dia 4, nós não teremos missa pela manhã e nem a procissão à tarde. Teremos a missa às 19 horas da noite. Após a missa, nós teremos um bingo de um carneiro, que também aumentou. Não será só o carneiro, nós também vamos ter um kit de material de cozinha, certo? Então, além do carneiro, vai ter outro ganhador. É importante que a gente participe dessas promoções. Já que nós estamos em tempos difíceis, nós não podemos fazer tanto movimento. Então, o que a gente pode fazer da maneira correta, nós procuramos fazer. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que fizeram, que estão fazendo e que ainda vão fazer a doação para o leilão de amanhã. Aqui, os nomes estão aqui e também aquelas pessoas que fizeram doações, mas não querem se identificar. A gente agradece a todos, que Deus possa abençoar, multiplicar cada vez mais sua generosidade. Nós agradecemos as pessoas que doaram garrote e boi, o Elis, a Elisete, Antônio Cândido e a Berenice. A gente convida, né, as pessoas que gostam de criar, os criadores, então venha amanhã participar. Nós temos várias criações. Quem desejar levar, né, para a sua fazendinha, aumentar seu gado, aumentar a sua criação, venha para o leilão amanhã participar junto conosco. As pessoas que doaram carneiro, Valdir Frota, Zé Odilon, Mari do seu Ataíde, o Dentinho, o Johnny. As pessoas que doaram galinha, Dona Raimundinha, Arlindo, Suzana, Messias, Nonata, Lopes, Antônio Osmar, Maria do Manelito, seu Pascoal, Benedito, Idelfonso, Carmosa, Francisco das Chagas e Raimunda Coutinho. As pessoas que fizeram outros tipos de doações, Caetano, a Dona Rosa, a Regiane, Dona Neném, Vicente Gavião, Mundoca, a Meire, Luzi Leide, Fátima Soares, Adriana Alves, Aurido Tomás, Lojinha Moda 10, Jean da Angélica, Lucas Cajado, Francisca Ferreira, Valdemor, Lesiária, Maria Dudé, Fagner e Airla, Pio e Maírla, Tereza, João Paulo Motos, Diamara e Chico, Maria Sagaz, Salu Costa, Marta do seu Eudes, doou 2 relógios, Maria do Carmo doou uma casula para a nossa capela, amanhã está de Júlio Estrela, né? Amanhã você veste, você tem todo chique, de São Francisco de Assis. Antônio do Manuel Marrocos, Maria Antônia, a Dona Antônia do Isauro, Maria e Joãozinho, a Catiana e a Dona Antônia. Muito obrigada a todos. Deus possa abençoar a cada um de vocês. E não esqueça, use máscara. A gente convida a família que vai receber a imagem hoje para poder vir pegar a imagem de São Francisco. Seu Lasmente, Dona Lúcia. Se estiverem aqui, por favor, pegar a imagem de São Francisco.
Esta família será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós, derrama sobre nós o seu amor. Vamos aplaudir toda a família. Pode receber a imagem com o hino, né? A gente vai fazer a procissão de casa, ok? Então quero agradecer também a cada um que veio. Queria fortalecer o pedido, porque ontem eu pedi, aliás, todas as noites eu estou a pedir para usar as máscaras. E eu acredito que quando um pai pede e o filho não responde ou não atende, eu acredito que o coração do pai fica magoado. E eu vejo as mesmas, ou algumas pessoas que eu pedi ontem, e as vi sem máscara e hoje elas estão ainda sem máscara. Acredito eu que não tenho feito uma promessa para não usar, né? Porque acredito que não ia fazer um pedido desse. Bom, mas a máscara se tornou nossa família nos últimos meses, então nós precisamos dela, tá certo? Como também o álcool em gel e outras coisas mais. Então a gente precisa fazer isso, tá bom? Peço para que possam usar, tá bom? Esqueci o que é. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Francisco! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! E nós, São Francisco, cantemos.